Olá pessoal, tudo bem? Quero compartilhar com você hoje um versículo bíblico, uma história muito conhecida do bom samaritano, Lucas 10:25. Acompanhe comigo. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que é preciso para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame a seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu que estava descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois, colocou-o sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses três você acha que foi o seu próximo? Qual desses três você acha que foi o mais próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? E aí ele respondeu: Aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vai e faça o mesmo. Esse texto, ele é muito conhecido e é um texto importante para mim e para você, que possamos refletir hoje o que estamos fazendo, que atitude o nosso coração está decidido a tomar diante de uma situação dessa, diante de amar o próximo, diante de uma situação de misericórdia, diante de uma situação de piedade, diante de uma situação onde você vai ajudar aquele que necessita. Quem é o seu próximo? Já se fez essa pergunta? E Jesus hoje te faz a mesma pergunta. Você está amando o seu próximo? Ajudando o seu próximo? Tivemos 3 exemplos nessa passagem bíblica. Primeiro, o sacerdote. Ele iria para a casa do Senhor. Eu não quero que você aqui se atente exclusivamente só para o título, sacerdote. O que representa um sacerdote? Uma autoridade espiritual. Alguém que foi levantado por Deus para cuidar de um povo, para instruir o povo, para trazer uma palavra de edificação, uma palavra de salvação, uma palavra de cura, uma palavra de restauração, uma palavra de renovo. Mas eu não quero que nesse momento você se atente simplesmente ao título, mas eu quero que você se atente para algo que é maior que o título, algo que é maior do que um homem, algo que é maior até do que suas próprias vestes, suas finanças, sua posição sacerdotal. A atitude do coração, aquilo que só o Senhor vê, que através das nossas atitudes podemos mostrar e podemos estar ajudando aqueles que precisam. E através dessa atitude, você vai sinalizar ou mostrar tudo aquilo que está guardado no seu coração, tudo aquilo que você vive, tudo aquilo que é bom ou ruim. E essa passagem bíblica nos fala que o sacerdote, quando viu aquele homem necessitado, que estava sangrando, sofrendo no chão, que foi pego por assaltantes,
ele desviou, mudou para o outro caminho, para o outro lado. Aí eu te pergunto, qual é a sua atitude quando alguém precisa da sua ajuda? Não só fisicamente. Qual é a sua atitude quando alguém precisa de uma palavra de edificação, de uma palavra de renovo, de uma palavra de sabedoria, de uma palavra de alegria, de um abraço, simplesmente de estar ali, de um companheirismo? Qual tem sido sua atitude? Passar para outro caminho, igual esse sacerdote fez? Ou se aproximar e ajudar a pessoa? Ou se aproximar e dar um colo ao amigo? E depois, no segundo exemplo, a Bíblia nos fala que veio o levita. Levita, todos sabem que são aqueles ministradores de música, aquelas pessoas que é responsável pela adoração a Deus. Só que eu também nesse início do vídeo, início dessa história, nesse exemplo, eu não quero que você se apegue exclusivamente ao título, mas à intenção do coração. O levita certamente ou estava indo à casa do Senhor adorar a Deus, louvar a Deus, ou estava retornando. Só que o levita também, a atitude dele foi igual à primeira atitude do sacerdote. Quando viu esse homem que estava caído, machucado, precisando de ajuda, cuidados, ele simplesmente atravessou para o outro lado. Ele simplesmente ignorou aquele homem que precisava de uma ajuda. Ele simplesmente não amou o próximo dele, que naquele exato momento era esse homem que necessitava de ajuda. E se vocês perceberem, a atitude foi a mesma que o sacerdote. Mas a Bíblia nos conta que o terceiro exemplo, um samaritano, ele estava passando pelo mesmo caminho, estava voltando de viagem e coincidiu de encontrar esse homem. E quando o samaritano viu esse homem sangrando, esse homem ali caído, esse homem necessitando de uma ajuda, de um cuidado, de uma atenção, o samaritano teve uma atitude diferente. Em seu coração, ele teve misericórdia. Em seu coração, ele amou o próximo. Em seu coração, ele se colocou no lugar do próximo. Em seu coração, ele estava determinado a ajudar esse próximo, independente se ele fosse perder tempo, independente se a viagem dele fosse atrasar, independente se os compromissos dele tivessem que esperar, independente se a família dele tivesse que esperar mais 1 ou 2 dias, independente se ele não tivesse dinheiro suficiente para bancar a hospedaria, bancar o medicamento, ele não pensou em nada disso. A única atitude que ele teve foi simplesmente ajudar, acolher, amar o próximo, que naquele momento era aquele homem caído. E refletindo nessa passagem bíblica, eu quero te incentivar a ter essa mesma atitude. Essa atitude de amar o próximo, essa atitude de acolher, essa atitude de se preocupar, essa atitude de realmente enxergar aquele próximo e não fingir que você não está vendo, e realmente amar uma vida que para Deus é valorosa, uma vida que para Deus tem importância. Não importa o que a situação fez ou que esse tipo de situação chegou até essa pessoa para que ela se encontrasse nesse estado, que nesse exemplo a Bíblia nos fala que ele estava fisicamente machucado, que ele apanhou. Mas eu quero trazer uma nova linha de raciocínio para você. Hoje podemos estar com pessoas próximas, com o nosso próximo do nosso lado, não machucado fisicamente, não com feridas no corpo. E tem pessoas
que a ferida não é fisicamente, mas é ferida na alma, por conta de um passado, por conta de atitudes, por conta de experiências com pessoas erradas. E precisamos estar atentos e disponíveis para ajudar essas pessoas, para ter uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo, para acolher, para falar que Deus a ama, para falar que ela é importante, para falar que ela tem valor. Porque nos dias atuais, infelizmente, o que mais encontramos é pessoas que aprisionam, que colocam peso, pessoas que querem colocar uma carga, pessoas que querem sufocar a nossa vida e não nos trazer um alívio. E essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu ame meu próximo como eu amo a si mesmo, como eu me amo. Qual a atitude que eu gostaria de receber se eu estivesse passando por um tipo de problema? Se eu estivesse precisando de ajuda? Qual a atitude que eu gostaria de receber? Isso temos que refletir hoje. Temos que ter essa disposição de servir, de ajudar, de acolher, de amar, de perdoar, de abençoar. Porque essa é a vontade de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa refletir nessa palavra. E que, se você já teve essa atitude de passar para o outro lado do caminho, que a partir de hoje você não tenha mais essa atitude. Peça perdão a Deus, mude de atitude. E Ele está aí, cheio de graça e misericórdia, para te perdoar e para te ajudar a ser uma nova criatura, uma nova pessoa, com atitudes novas, com um sentimento novo, sentimento de amor, de acolhimento, afeto pelas pessoas. E que hoje Deus te dê coragem, Deus te ajude a você ter uma atitude diferente, uma atitude de amar, de acolher, uma atitude de se importar, uma atitude de empatia, uma atitude de se colocar na posição daquela pessoa, de se colocar no lugar dela. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. E hoje Ele te dê força, Ele te ajude. Assim você teve uma atitude como essa, a mudar de atitude. E se você já tem uma atitude como essa, a permanecer em uma atitude boa, que agrada a Deus. Em nome de Jesus. Amém.